Como a gente pode formar e desenvolver os melhores times de tecnologia? Esse é o tema que a gente vai discutir nessa temporada do podcast Tech Leadership Rocks, em parceria com a Tribe, que, caso você não conheça, é uma escola de tecnologia que forma pessoas desenvolvedoras extraordinárias preparadas para as necessidades do mercado. Eu sou Edu Matos, host do podcast e fundador da Escola Forja, onde a gente forma líderes na área de tecnologia. E estou aqui com o João Duarte, mais conhecido como JD. Eu sou CTO aqui na Tribe e você co-host do Edu nesses próximos episódios. Estou muito animado para os papos que a gente vai ter, porque a gente vai falar de coisas como soft skill, desenvolvimento de time, cultura e muitas outras coisas. Então bora lá e vamos que vamos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Tech Leadership Rocks. Começando aqui, com o JD, meu co-host no episódio. Tudo bom, JD? Fala, Edu. Animado para esse papo aqui hoje, hein? Hoje vai ser bom, hein? Vamos lá, então. A gente também está aqui com a Dani Geminiani. Eu espero ter pronunciado certinho seu sobrenome. Hoje ela atua como CTO no Vipefy. Tudo bem, Dani? Tudo bem, pronunciou certinho. Que bom. Eu queria pedir, só para você se apresentar um pouquinho melhor, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Boa. Bom, meu nome é Daniela Geminiani, mas eu prefiro que me chamem de Dani, então tá tudo certo. Hoje eu atuo como CTO na Pipefy. A Pipefy, para quem não conhece, é uma empresa SaaS. A gente está no mercado do Brasil, Latam, Estados Unidos, Europa. Uma empresa brasileira, né? E a gente está ganhando o mundo. E empresa SaaS, a gente trabalha muito com a parte de automação de processos, automação de fluxos, no-code, low-code. Então a gente está muito nesse segmento. E vai fazer 3 anos já que eu estou na Pipefy, quase 2 anos como CTO. Eu venho de empresas como Olv, trabalhei em 99, trabalhei no C6 Bank. Hoje em dia eu estou morando nos Estados Unidos, já vai fazer 3 anos, mas agora com o mundo remoto ajuda bastante, né? A gente conseguir fazer, estar no podcast, trabalhar junto com o time do Brasil, trabalhar com o time de fora, e é isso aí. Boa, Prazer muito bom. estar aqui com você. Prazer nosso. E também a gente está aqui com Martin Speer. Hoje trabalha como VP de engenharia no PicPay, mas já atuou também como Performance Architect na Netflix. Então, muito prazer, Martin, ter você aqui. Exatamente, cara. Bom, obrigado, cara. Prazer pelo convite aqui. Super feliz de estar conversando com o pessoal. Como mencionou, sim, cara, eu tô também aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui na Califórnia, tô um pouquinho pro sul da Dani. Cara, tô aqui há, sei lá, 12, 13, 14 anos, sei lá, eu já perdi as contas, é um bom tempinho. Boa parte desse tempo, cara, eu passei realmente na Netflix, eu peguei a Netflix, cara, num momento bem diferente que é hoje. Acho que o pessoal hoje conhece, eu peguei a Netflix antes de entrar no Brasil, por sinal. Acho que eu era o único brasileiro na época lá e o pessoal veio perguntar as coisas engraçadas do Brasil pra mim. Tipo, Marty, o que é esse negócio chamado boleto que a gente não entende? Cresci bastante lá dentro, eu passei por tudo que é área, cara, que vocês imaginarem, desde uma década, cara. Comecei na arquitetura, cara, mas eu acabei passando por dispositivo mobile, ML, data, cara, até em ferramenta de estúdio eu acabei encostando com o tempo lá. E vai fazer mais ou menos 2 anos agora que eu, cara, decidi sair da Netflix e hoje eu lidero a área de Foundation Engineering do PicPay, que é basicamente toda a vice-presidência de engenharia, é todo o core de engenharia, cara, do PicPay, cara, que inclui plataformas mobile, que inclui dados, que inclui machine learning, ferramenta de desenvolvimento, plataformas. Eu perco até conta da quantidade de áreas ali dentro, mas tem sido um desafio super, super legal. Tô aqui já no PicPay para fazer 1 ano e meio agora, em maio. Muito bom, muito bom. E hoje a gente vai abordar um assunto aqui que eu tenho certeza que tem tudo a ver com o que vocês dois fazem, né? Dani, Martin, e também com o que o JD faz na Tribe, né? Que é sobre quais são os hábitos ali, né, de um time fora de série. Eu já queria até começar aqui, direcionando primeiro para Dani, né? Queria saber, assim, como que a gente faz para identificar que um time é realmente fora de série, que ele realmente tá em outro nível? O que diferencia ele, talvez, de um time comum, vamos dizer assim? Legal. Acho que tem alguns fatores, né, que a gente consegue identificar nesses times fora de série. Eu acho que um deles é a questão da confiança que tem entre os membros dos times, né? Eu acho que os times se conversam bem, ele tem uma transparência, tem conversas difíceis acontecendo no dia a dia, sem tabus, sem receios, né, de levar à tona, né, problemas que acontecem no dia a dia, de uma forma muito aberta, muito explícita e com
vontade de fazer as coisas acontecerem, independente dos problemas que os times estão passando, independente das dores, né, que tem o ambiente, o time está sempre tentando se reconstruir e trabalhando em cima de problemas identificados e essa comunicação aberta e transparente, né? Eu acho que esse é um dos indicadores, né, a parte de comunicação. Tem muita questão de autonomia, muita questão de accountability, né, responsabilidade do time em cima dos seus objetivos, das suas metas, a clareza de que com que eles conseguem identificar o caminho que precisa ser seguido para alcançar os seus objetivos, né? Eu acho que isso fica muito claro também nesses times de alta performance, né? Eu acho que, assim, em termos gerais, também o que eu vejo muito forte é a capacidade de adaptação, flexibilidade, que assim, dado um problema, como que a gente vai conseguir resolver o problema naquela situação, naquele momento, naquele ambiente, né? Então, para mim, são algumas características bem, bem claras e bem explícitas quando a gente vê isso acontecendo, que o time está rodando bem, bem bacana, assim, de uma forma bem... como é que vocês chamaram? Fora de Times série. fora de série. Time fora de série. É legal. Muito bom, muito bom. E assim, eu acho interessante você trazer esses pontos, porque isso mostra ali, né, sobre a questão sobre colaboração, sobre... quando você falou transparência, para mim é muito um time realmente trabalhando em uníssono ali para alcançar um resultado. Então, ter o resultado claro, se adaptar, porque problemas vão acontecer no meio, então se adaptar. Então, acho que isso é bem importante, realmente. Daí eu queria ouvir mais do Martin também, né? O que você já percebeu aí ao longo do tempo, conforme você trabalhou com times aí fora de série? Não, perfeito, cara. Eu acho que eu devo muito, cara, um pouco do meu estilo, cara, de liderança, cara, um pouco do que eu espero das pessoas, cara, de todo esse tempo que eu passei no Netflix. Eu acho que foi um dos lugares com a maior densidade de talento e maior volume de entregas que eu, cara, de longe, cara, presenciei na minha carreira. Tem algumas coisas que eu olho, cara, claramente. Eu acho que no final das contas um time tá lá com algum objetivo específico de entregar algum resultado. Eu acho que o resultado acaba sendo um pouco determinante se eu vou dizer se o time, pô, legal, cara, a gente tá no caminho certo, a gente tá realmente fora da média. Idealmente eu quero levantar a média sempre, tá? Mas eu olho muito pro resultado do pessoal, mas não só o resultado, muito do que a Dani falou em cima do resultado sustentável. Não adianta o resultado temporário, cara, a coisa tem que ser sustentável, cara, e tem que ser esperada. Então, acho que daí entra muito a maneira que o pessoal está executando e está trabalhando. O pessoal tem confiança entre eles, eles têm liberdade entre eles. Eles não estão botando mais esforço que eles deveriam em cima de alguma coisa. Então, são algumas características que eu acabo olhando um pouco, mas é muito em cima do resultado do pessoal, sabe? Um time que está funcionando relativamente bem, que tem as pessoas certas ali dentro, que tem a liderança certa, que tem claridade do porquê que eles estão ali, eles vão estar entregando um resultado legal, sabe? Mas é importante olhar o quão sustentável é isso sempre. E acho que um ponto super legal que os dois comentaram aí é a questão da confiança, né? E que muitas vezes a gente enxerga isso quando existe a abertura para falar de problema, né? Acho que a Dani até falou um pouco sobre a questão de tabus, e o time ele vai passar por problemas, a gente vai ter que superar desafios ao longo do caminho, e quanto mais espaço e confiança existir para a gente poder falar abertamente sobre problemas, né, sem receio, melhor a gente vai ter um espaço ali para conseguir resolver os problemas. A gente não vai conseguir lidar com isso se a gente não falar abertamente e conseguir superar isso, né? Total. Diga aí, Martin. Não, eu ia achar, tem uma parte interessante que eu gosto de conversar bastante com times, que a maneira que tu vê, a maneira de se comportar também depende muito da empresa, do momento que a empresa tá, sabe? Uma coisa é, pô, cara, a gente tá trabalhando com uma startup, onde a expectativa é muito diferente das pessoas, cara, a expectativa que tu tem de ownership próprio, que as pessoas, cara, não estão ali para executar tarefas puramente, elas estão ali, cara, para resolver problemas, cara, levar os problemas para si mesma, ter esse senso de responsabilidade é uma coisa. Agora, pô, tu pode ter um time de extrema alta performance dentro de talvez um ambiente muito mais tradicional, onde é que a expectativa das pessoas é muito diferente, que ele está num momento diferente de empresa. Então isso é bem importante, porque ela realmente muda. Eu sou prova viva de como, até dentro do Netflix, as coisas mudaram, cara, nesse tempo todo, as expectativas e a maneira de trabalhar mudou, sabe? E você comentou, Martin, sobre o time estar trabalhando no final do dia para resolver problemas, né? Uma coisa que a gente conversou bastante, Edu, foi sobre a proximidade, o entendimento do time de tecnologia com o negócio, né? Com não um problema só técnico, mas
para que a gente está aqui, o que o produto que eu estou construindo resolve. Assim, como que vocês enxergam o papel dessa proximidade na performance e no resultado do time? Eu posso puxar a thread um pouquinho, depois eu passo para Dani aí, porque esse é um assunto bem dear to my heart. É uma coisa que eu me incomodo muito com métodos um pouco mais tradicionais, principalmente quando a gente tá, meu background é todo tecnologia, tá? Então o meu contexto que eu conheço é tecnologia, desenvolvimento de algum tipo de produto, e cara, no meu passado, cara, em alguns momentos eu me presencio com algumas dinâmicas de como funciona esse desenvolvimento de produto que eu acho que não é legal. Eu vim de um mundo muito mais tradicional lá no início da minha carreira, cara, décadas atrás, onde, cara, tu tem negócio que demanda alguma coisa via algum tipo de interface, seja na época a gente chamava dos Business Systems Analysts, hoje em dia talvez tu tenha uma unidade de produto ali no meio que demanda de alguém e alguém só executa. No meu contexto, cara, pro tipo de problema que eu tenho que resolver, isso nunca foi uma coisa que funcionou muito bem e sempre gerou muito conflito dentro do time. Eu brinco com o meu time, cara, que engenheiro, cara, foi para essa área exatamente porque não quer receber ordem, tá ali para resolver problema. E tu passar coisas mastigadas, simplesmente executam, cara, sem o contexto do porquê tu tá fazendo aquilo ali, qual o impacto daquilo que tu tá fazendo, prejudica muito a performance e entrega do pessoal. Foi uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar muito perto dos meus times, cara, eu quero trazer e dar visibilidade, proximidade do problema que tu está resolvendo para o usuário. Seja trazendo, cara, pessoas com talvez um skill de produto para dentro da squad mesmo. Seja, cara, fazendo as pessoas atuarem na ponta, cara, lá com os usuários junto, entendendo as dores deles. Algumas indústrias isso é muito mais fácil. No Netflix, por exemplo, isso é super fácil, porque todo usuário, todo desenvolvedor era usuário. Então facilitava bastante. PicPay é a mesma coisa. Mas eu sei que tem indústrias onde é muito difícil. Pô, tu está desenvolvendo software jurídico. Muito provavelmente teu desenvolvedor não entende do contexto do advogado, é uma coisa diferente. Mas é super importante criar essa conexão, esse entendimento da dor do usuário e tirar um pouco dessa barreira de um lado, imagina as coisas e demanda para os outros que executam, cara. Isso eu sempre vi como muito negativo na performance do pessoal. Eu concordo plenamente, assim, o que eu costumo dizer é que a engenharia por engenharia não faz sentido ali, né, sem ter essa conexão com o negócio, sem entender este problema. E muitas vezes eu acho que tem esse negócio, né, de fazer os pedidos para a engenharia, né, que a gente fala, putz, a piadinha lá com a pastelaria, né, o sabor, me dá o sabor que você quer, eu quero carne, queijo, cara, me fala qual é o problema que você quer resolver. E a gente vai pensar na solução. Não me dá uma solução, não me dá algo mastigado. Porque não necessariamente essa solução vai ser a melhor solução para o negócio também. A engenharia, né, o time conectado com as dores do negócio, com as dores do cliente, eles vão trazer soluções muito mais criativas e muito mais alinhadas com o tempo, né, porque eles vão saber onde mexer, é o melhor lugar para mexer, para entregar aquela solução e talvez, né, não da forma como foi originalmente pensada. Então, essa conexão com o negócio ela é essencial para um time de alta performance. E você falou um negócio muito legal, Dani, que assim, eu já ouvi um negócio chamado assim de problema AB. Eu não sei se todo mundo conhece por esse nome, mas é aquela coisa, né, de que quando eu tenho problema, eu penso no que resolveria aquele problema, daí eu falo, pessoa, então resolve desse jeito aqui. Eu passei um novo problema para ela, que não é o problema original. Ela vai resolver e possivelmente não vai resolver meu problema aquilo. Porque foi só uma ideia que eu tive e tal. Talvez eu não tenha tanta experiência com tecnologia, eu não tive uma ideia tão boa assim. Então o ideal é, em vez de eu falar o problema B para a pessoa, eu falo o problema A. Problema originário, que aí sim, eu vou incluir a pessoa no loop e ela vai conseguir me ajudar muito mais. Ela tem uma experiência completamente diferente da minha, assumindo que eu sou de negócio e essa pessoa é de tecnologia. Então, acho que esse é um ponto bem importante e eu acho que vale também falar para o pessoal que está ouvindo ou assistindo a gente que se por um acaso essa pessoa trabalha ali com engenheiros e tal, que focam 100% em tecnologia e não pensam em nada no negócio, talvez passar esse trechinho aqui que a gente já gravou agora já vai abrir a cabeça dessa pessoa para entender um pouco melhor a importância ali da tecnologia atrelada ao negócio, né? Não só a tecnologia como algo por si só. Então não é só uma arquitetura, não é só um código que a gente vai escrever, não. É algo para resolver problema na ponta e que a gente precisa se organizar para conseguir entender melhor, para conseguir resolver melhor o problema. E o legal é que você viu que tudo que a Dani e o Martin compartilharam com a gente falou muito mais de habilidades comportamentais ou de aspectos culturais do time do que elementos técnicos propriamente ditos, né? Total.
Daí eu queria entender da Dani, vamos começar pela Dani aqui, né? Sobre se é possível, por exemplo, um time retroceder, né? Então vamos imaginar que o time tá lá em alta performance e tal, é um time fora de série, mas, enfim, por qualquer motivo esse time vai lá e retrocede. Isso pode acontecer? Normalmente o que pode levar a isso? Eu acho que sim, cara, porque tem mudanças que a gente não controla e o time não controla. Então, tem mudanças, sei lá, pode mudar a liderança, pode mudar o escopo do time, pode ter uma quebra de confiança que a gente falou no início, né? Que é importante ter muito essa transparência, essa confiança. Se existir alguma quebra nas relações de confiança, muito provavelmente o time vai retroceder, vai entrar no estágio mais de autodefesa, né? O mecanismo mesmo de defesa da pessoa, e isso acaba se refletindo do time, né? Então, na minha visão, com certeza, se houver algum movimento ou externo ou próprio interno do time, nesse sentido de quebra de confiança, de mudança de escopo, ou de repente os objetivos eram muito claros e agora não estão tão claros para o time, o problema era muito mais claro e esse problema não está mais tão claro para o time, a gente vai ter uma diminuição aí na eficiência, com certeza. Uhum. E você tinha comentado, Martin, sobre um time, quando ele é de alta performance, quando ele é um time fora de série, normalmente não é uma entrega que vai caracterizar isso. São uma série de entregas ali, um histórico que mostra que o time é fora de série. Daí eu queria entender se você já viu um caso desse acontecendo, né? De um time realmente fora de série ali, com várias entregas em sequência boas, de acontecer dele, enfim, passar a performar mal ali. E se você viu, como é que foi essa experiência? Não, com certeza, eu acho que isso acontece toda hora, eu até brinco com o pessoal, acho que performance, entrega, cara, é meio que nem felicidade, assim, cara, tu não é constante, não é pra sempre, uma vez que tu é feliz, tu vai permanecer feliz a vida inteira, cara, exige trabalho, cara, exige manutenção, exatamente porque o contexto do teu time ele vai mudar todo dia. Depende da tua indústria, pode ser que ele permaneça o mesmo por muito tempo. Não é o meu caso, as coisas mudam, o teu contexto muda toda hora, a expectativa do time muda toda hora, a tua composição do time, cara. Hoje em dia, com o mercado de tecnologia super quente do jeito que tá, muda com frequência. Então, é um trabalho constante de manutenção para garantir que essa performance continue, que tu mantenha esses valores, essas coisas positivas que o time tem. Mas acontece, cara, já vi isso acontecer, cara, porque a expectativa do time de contexto mudou, o contexto da empresa mudou como um todo, a empresa tinha um foco, cara, e o foco da empresa mudou para outro lado, onde é que isso foi despriorizado, tive casos onde pessoas-chave do time acabaram saindo, completamente normal, quando a liderança, cara, muda, é um ponto muito, muito importante, cara, é sempre super crítico que isso aconteça, então tem, cara, milhares de razões onde isso pode acontecer, por isso é uma briga constante e uma responsabilidade muito grande do líder, cara, ficar sempre com o pulso forte olhando isso e dando manutenção, porque não é perene. Uhum. Sim. E a Dani comentou um negócio aqui no começo, né, do nosso papo, que eu achei bem interessante, que é sobre a importância. A importância, na verdade, não, mas uma característica comum de um time fora de série é ele ser adaptável. Mas até essa adaptação, ela talvez tenha limites ali, né? Então, se a coisa mudar muito, pode ser que um time ele já não performe tão bem quanto a gente esperava no começo, quanto ele mostrou que ele conseguia no histórico. Então, esse é um ponto aí a se levar em consideração também. E acho que uma coisa que é legal também de levar em consideração é que você tem um time que está performando, né, em fora de série aí que a gente está chamando, é resultado de muitos fatores, né? E são fatores que oscilam ali ao longo do tempo. Então também entender que se isso acontece, não é porque necessariamente um elemento ali dentro do time tem uma pessoa que está performando ou levando isso. A gente precisa parar, analisar, entender o que está acontecendo com o time, entender que aquele é um time que já pode ter performado bem. O que está faltando ali? Às vezes é a falta de objetivo, de clareza no objetivo, às vezes é alguma relação ali que passou por algum abalo. Acho que a composição do time é uma coisa que é difícil de manter estável, né? O Martin comentou aqui e as próprias pessoas estão se desenvolvendo, então às vezes aquela composição que fazia sentido 1 ano, 2 anos depois não deixa de fazer sentido e precisa passar por uma mudança. Então conhecer e entender que esses fatores eles acontecem, né, e que faz parte justamente do papel da liderança estar constantemente avaliando e intervindo, acho que coloca isso como um objetivo mais natural, né, e não necessariamente um problema crítico que está acontecendo ali. Total. Eu posso até dar uma experiência assim pessoal, né, de um time que eu peguei.
no passado, e esse time, quando eu cheguei, o time, assim, era uma bagunça total, no sentido de que tinha gente que nem conversava com o colega, tinha panelinha dentro do time, então o desempenho do time era muito ruim. Nossa, o que eu vou fazer aqui? E eu passei vários meses ali tentando fazer algumas coisas e nada funcionava muito bem. Então a gente passou, assim, vários meses com um péssimo desempenho. E até que chegou um momento que eu tive que reunir o time, a gente pensou junto como time no que a gente precisava mexer, a gente mudou várias coisas assim, que foi até radical em alguma delas, e a partir daí o time começou a rampar, assim, numa velocidade absurda. O time passou a ter um excelente desempenho, assim, acho que foi, de todos os times com quem eu trabalhei diretamente até hoje, foi o time que teve o melhor desempenho. Assim, o time ele começou muito mal, então se a gente fosse pegar talvez aquela parte inicial ali, né, aquele começo do time, a gente olhava e falava, não, o time é muito ruim, cara, pode desfazer do time todo, a gente não precisa dessa galera aqui. Mas foi só a gente mudar algumas coisas ali que a gente conseguiu chegar num desempenho muito bom, né? Então isso mostra que mesmo um time que tem um desempenho ruim, e nessa época esse time era relativamente júnior, assim, ele estava mais para júnior do que para sênior, vamos dizer assim, mesmo com um time assim, a gente conseguiu chegar num desempenho excelente, assim, até, assim, em termos de volume de entregas, da qualidade das entregas, interação das pessoas, interesse pelo negócio, que o pessoal passou a ter também com o tempo, né? Então muita coisa mudou, assim, para levar esse time a alto desempenho. Então acho que esse é um ponto, assim, né, pra gente não necessariamente achar que um time não tem jeito. Talvez com algumas mudanças ali a gente consiga dar jeito naquele time. Eu queria até aproveitar esse tema aqui para passar para o Martin essa aqui, para entender quais são os obstáculos assim que você enxerga que impedem que um time chegue num alto desempenho. Claro, não, tranquilo. Cara, eu acho que tem milhares, cara. Eu acho que tudo acaba conspirando, cara, contra a autoentrega muitas vezes, tá? E exatamente o trabalho do líder, cara, tirar esses obstáculos do meio do caminho, cara, para que a coisa comece a fluir da melhor maneira possível. É que nem eu digo, todo o trabalho do time é que o 1 mais 1 não seja só 2, seja mais. Se os times conseguissem trabalhar sozinho, independentemente, cara, não teria por que ter liderança. Então, muito do trabalho é tirar esses obstáculos. Então, algumas coisas, e depende muito de contexto, que nem eu falei, é uma coisa que eu falo muito pro pessoal do time, uma coisa é o contexto de tecnologia que está desenvolvendo produto, cara, e criando coisas novas o tempo todo. Outra coisa, talvez, é um contexto de uma fábrica de software. Outra coisa, talvez, é uma linha de produção. São coisas bem diferentes, mas dentro do meu contexto, algumas coisas que eu vi como bem prioritárias, tá? Talvez não seja novidade, eu prezo muito a liberdade. Eu acho que é parte da minha cultura, cara, ter confiança nas pessoas e confiar que eu tenho, cara, as melhores pessoas possíveis ali dentro. Então, qualquer falta de liberdade que eu dou para as pessoas, cara, fazendo o que elas acreditam que é fácil ou errado, seja certo ou errado, é um obstáculo no meio do caminho para elas, algum trabalho a mais que elas têm que ter para entregar o que elas têm que entregar, sabe? Para mim, e eu vou dizer hoje um pouco da posição que eu tô, né? Eu acho que isso muda, cara, se tu tá como line manager e as coisas vão subindo, mudando um pouquinho teu contexto, depende do nível que tu tá. Depende, cara, muito de interferência top-down. Eu acho que quem teve empresa grandona já talvez sofre um pouquinho mais que isso do que quem está em startup. É bem importante tu conseguir, cara, filtrar um pouquinho, entender um pouco do contexto da empresa toda, cara, pro contexto do teu time, tu entender o que tu consegue agregar, cara, para criar um pouco dessa interferência top-down é muito importante. Baixa densidade de talento, cara, extremamente importante. Tu tem que ter a densidade de talento no teu time que tu precisa para entregar os resultados que são esperados, cara. Então isso é bem importante, mas pode depender muito, cara, do contexto do time, do momento da empresa, como eu falei. Pô, tu tá num momento, cara, super rápido, cara, que tu precisa muito independente das pessoas. Tu vai ter que ter talvez um pessoal um pouquinho mais sênior, que tem um pouquinho mais de conhecimento e consegue correr mais sozinho. Pô, eu tô num momento muito mais estável da empresa, cara, onde eu tenho a flexibilidade de estar formando gente, cara, e eu tô olhando muito mais pro longo prazo, é uma conversa bem diferente, cara. Então, mas ter isso alinhado com a estratégia da empresa. Falta de contexto do que está acontecendo. Eu falei, eu prezo muita liberdade, mas ninguém consegue tomar as decisões corretas dentro do time se eles não tiver contexto estratégico, contexto tático. Eu sempre confio que quem está mais perto do problema é a melhor pessoa para tomar a decisão, só que eles têm que ter o contexto do todo. Se eu não souber a direção que a empresa está indo, cara, minha responsabilidade da minha área como um todo, nunca vão tomar as decisões corretas. Não preciso nem falar de, cara, cultura ruim, cara, liderança ruim, eu acho que isso sempre é um obstáculo no meio, isso independente de qual nível tu está falando, mas N coisas conspiram contra, mas essas são algumas que eu gosto de manter o olho, sabe? Que o pessoal tenha a claridade da responsabilidade, da motivação, porque eles estão ali, que eu tenha a densidade e o skill set do meu time correto. E cada caso é um caso, e analisar
analisar eles e entender onde é que está o problema. Muito bom. E você, Dani, você já percebeu alguma coisa assim? Sei lá, em times que você passou, você, putz, talvez o pessoal esteja pecando aqui, aqui e ali, então são obstáculos comuns, assim, que... Porque, assim, normalmente quando a gente enxerga problemas, tem aqueles problemas que, cara, são recorrentes, né? São muito comuns de acontecerem ali e a gente até meio que já tem uma receitinha pra resolver, né? De tão frequentes que eles são. Quais são os principais aí que você já enxergou, Dani? Pô, eu acho que o Martin falou muito bem, eu acho que esses são, para mim, realmente também os core problemas que a gente identifica, e eu acho que tem um que eu gostaria de adicionar, que eu acho que muito provavelmente pelo ambiente, né, mas o medo de errar, sabe? Do time ficar muito receoso de tentar novas alternativas ou de propor alguma coisa diferente daquilo que vem sendo feito, pelo medo de errar ou de sofrer alguma sanção com relação a isso. E aí isso dificulta bastante o aprendizado rápido para eles também conseguirem se adaptar, se movimentar, para conseguir chegar a ser um time fora de série, né? Além de tudo isso que o Martin falou, acho que para mim é muito ter esse ambiente propício para as pessoas experimentarem, para as pessoas poderem errar e poderem aprender com os erros. E a análise crítica ali interna, né, de pontuar esses problemas, de pontuar, ter dentro dessa densidade de talentos, essa senioridade, porque às vezes vai vindo júnior, não necessariamente pode vir, necessariamente tem que vir de um sênior, né, mas de criticar, de apontar problemas, né, como a gente falou no início. Se não tem isso, ou se não é um ambiente propício para isso também vai ser um grande obstáculo. Eu gosto muito disso, Dani, desculpe. Vai lá, Martin. Não, legal. Eu gosto muito disso porque, cara, por momentos que eu passei na minha carreira, isso vem muito da cultura e vem muito de exemplo de liderança, né? Eu passei, cara, no meu passado por lideranças que, pô, alguém erra, alguém faz alguma coisa e a resposta automática é botar culpa em alguém, cara, é apontar o dedo. Isso gera essa cultura ruim que as pessoas têm medo de errar. E quando, cara, legal, tentei, cara, por algum motivo o usuário não gostou do que eu fiz e a resposta é diferente, a resposta, pô, legal, cara, provamos pelo menos que, cara, não é uma alternativa legal para desenvolver, vamos para a próxima, gera uma cultura muito diferente, isso vem muito do exemplo da liderança e como é que eles reagem a esses erros, né? E é o que permite a inovação no final do dia, né? Se a gente não tiver essa abertura, a gente dificilmente vai conseguir pensar fora da caixa. Eu queria voltar um pouquinho no ponto que a Dani... Posso Vai lá, Dani. só dar um Claro, exemplo que eu com lembrei certeza. agora, rapidinho? Estava no início da carreira de gestão e trabalhava no UOL na época, e teve uma pessoa do meu time que colocou um código em produção, deu uma zica gigante, assim, foi muito ruim. E a gente teve que passar muitas horas para tentar reverter, para corrigir e tal. E aí eu era gestora dessa pessoa e, tipo, cara, resolve aí, beleza, vamos lá e resolver, né, o problema. E eu vi que essa pessoa estava muito nervosa, muito tenso e tal. E aí chegou outra pessoa do meu time e falou assim, você não vai, tipo, dar uma posicionada, você não vai ficar bravo, você não vai ficar puto da vida, não sei o que. Eu falei, cara, ela já tá se cobrando. Essa pessoa já tá se cobrando pra caramba do erro que fez. Já dá pra ver que ele tá se cobrando. Por que eu vou insistir e colocar mais pressão em cima, né, do que aconteceu, do problema? Ninguém vai fazer isso porque quer. Eu quero zoar meu ambiente de produção. Você não vai fazer isso porque quer. Então a pessoa já tá se cobrando. Então é muito de como que a gente lida com isso, né? É isso que o Martin falou da liderança, como que a liderança enxerga os erros, enxerga essas situações. A pessoa que cometeu o problema já tá lá se martirizando. Na Netflix, eu me lembro a primeira vez quando eu entrei, a gente tinha até uma piada, quando a gente derrubava a produção, a gente ganhava um adesivinho para colar no laptop. Eu derrubei a produção. E a galera achava legal. Não que isso seja bom para o usuário, mas era um pouco da atitude do pessoal, quer dizer que eu estava realmente correndo rápido, sabe? Eu já, só para complementar nesse ponto, já ouvi feedback de falar assim, a gente está quebrando pouco. A última vez que a gente quebrou foi 3 meses atrás. Acho que a gente está andando devagar. Temos que testar mais, temos que andar mais rápido. Mas eu ia voltar, Dani, num ponto que você tinha comentado e que o Martin trouxe também, que é a questão do contexto e da clareza, nitidez dos objetivos, né? Muitas vezes é difícil para a liderança que está mais próxima ou mais imersa ali com o contexto geral da empresa, conseguir perceber ou entender se o time está ou não ciente do contexto e enfim,
alinhado em torno do objetivo. Eu queria assim, ouvir um pouquinho de vocês, pode começar talvez pela Dani, de como acompanhar, como entender se o time está com os objetivos, né, nítidos o suficiente, com contexto suficiente para a construção, e se não, como garantir, como criar essa cultura de garantir que está sempre levando ali o contexto, conectando o time mais ao lado do ambiente de negócio. Legal. Eu acho que esse é um desafio bem bacana, assim, e ao longo da carreira eu vi acontecer muito de ter essa desconexão, né, do time não saber do que aquilo que eles estão fazendo, como que isso impacta no objetivo ou no resultado esperado pela empresa. Principalmente quando a gente fala, sei lá, impacta no resultado, que impacta no bônus, mas como que eu estou impactando no negócio? Como que eu estou chegando nos números que a empresa fala, né, de números financeiros, etc. Como que isso vai impactar? E o que a gente tem feito é tentar traduzir ao máximo os objetivos estratégicos, né, nos desdobramentos táticos, operacionais, e de como que cada time ali funciona dentro daquele escopo e como que isso contribui para aquele atingimento de meta, para aquele objetivo, né? Então, por meio desses cascateamentos, desses desdobramentos, então tem objetivo estratégico, né, que vem da estratégia da empresa, né? E tem os objetivos que o time levanta e fala assim, eu tenho que chegar lá? Tá bom, então o que eu tenho que fazer dentro do meu escopo para chegar lá? Então, dar essa responsabilidade para o time, para eles fazerem essa conexão. E aí a liderança faz essa ponte, fala assim, será que faz sentido isso? Será que essa estratégia que vocês estão propondo realmente vai impactar esses números que a gente está colocando como nossos objetivos? Então, é uma forma de casar, né? Um top-down com bottom-up ali, né? De trazer isso à tona, e o acompanhamento, né? De o que vocês estão fazendo, esses entregáveis, realmente mexeram no ponteiro, e dar essa responsabilidade para o time de fazer esse acompanhamento também. Não deixar entregar uma meta no início do quarter e depois só ver no final do quarter se bateu uma ou não, por exemplo, o ano, o semestre, independente disso. Então, é trazer as coisas muito juntas. E vez ou outras a gente faz eventos, né, de trazer pessoas de áreas de vendas, de sales, de business, para conversar com os engenheiros e trazerem como é que está essa percepção na ponta final do cliente também, sabe? Então, juntar as áreas eu acho que é bem importante para mostrar as conexões entre as coisas, porque senão fica muito isolado, né? Então, a gente tenta fazer isso. Bacana. Legal. Eu acho que o Dani falou extremamente bem, acho que grande parte do trabalho é como é que tu traduz e clarifica para as pessoas cada vez mais, como é que tu pega aquela estratégia super grande da empresa que envolve todas as áreas lá dentro e consegue aplicar, cara, dando exemplos para as tuas áreas diretamente, cara, e eu gosto de usar muito exemplo para isso. Exemplo e métrica, entender que, legal, geralmente a empresa tem uma estratégia, geralmente essa estratégia é acompanhada de algum tipo de indicador para saber se a gente está indo pro lado certo ou não, e como é que a gente reflete isso, cara, nos indicadores do time, sabe? Mas eu queria complementar com um ponto importante. Eu gosto muito de estratégia, cara, de objetivo que é mais bottom-up. Quer dizer, eu gosto de escutar, cara, as áreas, a ponta, quem tá com a mão na massa ali, cara, o que eles acreditam que seja mais importante, cara, eles fazerem, eles executarem, cara, para levar a empresa, cara, pro objetivo estratégico, sabe? E um pulso que eu gosto de fazer isso, obviamente, trimestralmente, cara, com cheques frequentes, e aí vai. Mas um pulso muito importante é, os objetivos que a galera está se propondo a fazer e entregar, eles estão alinhados com a direção que a gente precisa ir para a empresa? Se a coisa está vindo, cara, legal, cara, tô vendo que realmente esse negócio está alinhado, cara, vai levar a empresa para lá, é um bom sinal. Agora, se a coisa está vindo muito contrária àquilo, cara, a pessoa está focando muito, talvez, em uma coisa que não está alinhada com o objetivo da empresa, é um sinal, opa, talvez eu preciso clarificar a coisa aqui um pouquinho melhor, eu preciso trazer melhores exemplos, sabe? E tem, cara, N rituais que a gente usa para fazer isso aí. Mas é um indicador que eu gosto de manter o olho. Muito legal. E eu acho bem interessante vocês comentarem um pouquinho de top-down, bottom-up, ou mix dos dois. Normalmente é algum mix aí desses dois, né? E eu imagino, aí vocês me corrigem se eu estiver errado,
que é mega importante a gente também preparar essas lideranças para acompanharem a equipe ao longo dos dias ali, né? Porque, beleza, é importante estar comunicando isso para as equipes com alguma frequência, mas no dia a dia, quem vai estar com essas pessoas executando ali muito próximo da execução são as lideranças, e é elas que vão ajudar a equipe a tomar decisões ali, micro decisões, vamos dizer assim, ajudar a equipe a entender qual o direcionamento que é melhor tomar em cada situação e tal. Então, é importante também preparar essas lideranças, né? Com certeza. Com certeza. Não, exatamente. E treinar liderança é difícil. Eu acho que principalmente para quem veio de tech, muito caminho é aquele pulo inicial que tu tem, cara, quando tu é um individual contributor, que passa para liderança de tech, é um passo difícil. E é um passo que muitas vezes as pessoas não têm clareza do porquê talvez elas estão indo para lá. Felizmente isso acho que está mudando no mercado, pelo menos é uma coisa que eu percebo, mas antigamente tu via que talvez teu único caminho, cara, seria ir para uma gestão de pessoas, e volta e meia, cara, não é o que tu quer para tua carreira, não é alguma coisa que é um skill que tu gostaria de ter, e por isso que formar essa liderança, cara, é extremamente importante lá no começo, e garantir que quem está indo por esse caminho realmente quer ir para lá e tem claridade. Eu me lembro quando eu estava conversando com o meu gestor na época, cara, ele me perguntou claramente, cara, no teu dia a dia, tu te vê, cara, em reuniões, cara, escrevendo documento dia a dia? Se tu não te vê fazendo isso, cara, dá uma repensada nessa história. E ter claridade do que exatamente é o trabalho, sabe? Porque ele é muito diferente. Uhum. E por isso formar lá no começo é bem importante também. E até aproveitando que a gente está falando de lideranças aqui, né? Porque assim, o que acontece? Quando a gente tem uma equipe ali fora de série, uma equipe realmente no alto desempenho, essa liderança, naturalmente, ela perde um pouco o papel dela ali dentro. Então, se a equipe consegue fazer a maior parte das coisas por conta própria, talvez uma liderança não seja tão necessária ali. Daí a pergunta é, o que a gente faz com uma liderança, ou melhor, qual o papel da liderança em uma equipe fora de série? Eu posso entrar um pouco nessa? É o meu time que está me escutando aqui, provavelmente vão escutar que eu repito isso toda hora, cara. Meu trabalho aqui é ficar inútil. O dia que se eu for inútil, cara, eu tô fazendo o trabalho certo. Mas não é ser inútil para poder ficar na praia sem fazer nada. Gostaria de fazer isso, mas não é como funciona, tá? É exatamente para estar começando a absorver mais, cara, contexto, cara, e estar ajudando em outras áreas, cara, que eu poderia ter contribuído mais. Eu acho que é um pouco disso aí que a gente tenta fazer. Cara, é inevitável que, cara, a liderança tenha que interagir de uma maneira ou outra. Cara, tem decisões que é muito difícil de serem tomadas e chegarem em consenso dentro de um time sozinho, exatamente para isso que tu tem um pouco desse papel. Tem um pouco, cara, de entender o contexto, cara, de áreas diferentes, são um pouquinho menos especializadas, cara, e traduzir isso para uma estratégia em conjunto entre todo mundo, onde é que a liderança ajuda bastante também. Então, mas eu não vejo pela uma liderança dentro de um time, cara, de alta performance, está entregando muito valor, agindo no dia a dia ali, cara, respondendo perguntas, tomando decisões sozinhas. Eu acho que é um sinal muito bom ao ponto que tu não precisa tomar muita decisão e que teu time tem total confiança e contexto para tomar muitas decisões sozinhos e tu consiga aplicar um pouco desse tempo, cara, definindo contexto, cara, trabalhando com outras áreas, cara, gerenciando side, cara, e up. Acho que a Dani aqui, cara, que tá numa posição, cara, mais sênior de liderança, sabe que conforme tu vai crescendo, cara, a tua gestão, cara, ela muda um pouquinho, cara, de somente os teus liderados para baixo, para gestão um pouco mais pro lado, cara, de stakeholders. Para quem tá startup, cara, é muito gerenciamento dos teus clientes, gerenciamento de investidores e tudo mais, sabe? Então, teu papel muda um pouquinho, porque não é puramente só do time aí. E uma coisa interessante também nisso é que sabe aqueles exemplos que quando a gente está tão inserido no contexto ou numa situação, às vezes a gente acaba não vendo direito a saída, né? Então, às vezes está o time, né, totalmente fora de série, mas num impasse ou numa situação que eles não estão entendendo ou não estão enxergando uma saída. E a liderança ajuda isso também, a abrir alguns caminhos, né? A dar alguns inputs que quem está ali no dia a dia do problema muitas vezes não consegue ter esses insights. E aí alguém tipo, que está com uma visão mais fresca, de fora, pode ajudar a destravar. Não é aquele destravar do dia a dia, né, como o Martin comentou, mas é um destravar mais estratégico. Falei, putz, eu precisava conversar com alguém de fora para me dar esse insight, eu conseguir sair, né, desse momento que a gente está. Então, acho que
a liderança tem esse papel também, de entender quando o time está precisando de ajuda, porque está preso num contexto ali, num problema, batendo cabeça com alguma situação, e vai lá e ajuda, né, a dar esse caminho, esse norte para o time, né? Um dos papéis, acho que fundamentais assim para esse tipo de time é ter eles saberem que eles têm alguém em quem se apoiar quando eles chegam nessas situações, porque vão acontecer. E acho que até conectando esse ponto que a Dani trouxe com o que o Martin disse sobre liberar o tempo, né? Assim, uma vez que você consegue se deixar de ser dependente ali do dia a dia da operação, justamente você começa a ter tempo para olhar um pouco mais para o longo prazo, pensar um pouco mais em reflexões, impactos futuros e trazer esse tipo de reflexão para o time, ou de provocação, né? De, putz, o que será que vai acontecer quando a gente chegar ali? O que será que pode acontecer quando a gente chegar aqui? O que a gente pode fazer em relação a isso? Ter esse tempo livre é muito legal também para conseguir ver um pouco mais para frente. Uhum. E eu já vi líder, assim, me falando que, pô, tinha medo de se tornar inútil ali pra equipe, porque a empresa ia querer demitir. Eu falei assim, pô, se você chegar no nível de você realmente ser inútil pra equipe, cara, a empresa vai, no mínimo, te promover aí, porque se você é capaz de formar uma equipe pra que ela se torne autossustentável, cara, a empresa vai querer te colocar em outra equipe pra você fazer o mesmo, depois outra, depois outra. Então, essa é uma habilidade que gera muito valor ali, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E assim, na minha visão, quando a gente fala de uma liderança que tá seguindo a trilha de se tornar inútil, vamos dizer assim, é claro que normalmente isso é utópico, é algo que a gente busca, assim, não necessariamente a gente alcança, mas é uma liderança que está trilhando esse caminho e que já tem uma equipe ali que está realmente com um desempenho muito bom, que já não depende tanto dessa liderança. Talvez seja o momento de formar uma nova liderança na equipe. Eu acho que é um excelente momento, inclusive, para você se liberar da equipe e conseguir atuar talvez em outro contexto. É claro que isso pode variar ali, né, dependendo do estágio que a liderança esteja. Então, se for uma liderança mais sênior, talvez é mais difícil de falar isso, mas agora, se for uma liderança de equipe ali, talvez ela consiga fazer um movimento desse, de putz, essa equipe aqui já tá rodando muito bem, talvez eu conseguiria pegar uma segunda equipe, ajudar uma segunda equipe. Aí depois ela vai crescendo, conforme ela vai conseguindo fazer isso mais vezes, né? Então, né, eu acho que formar outras pessoas ali parece um caminho interessante também, né? Da gente se desenvolver como líder também, de, pô, eu consigo formar outras pessoas e não só sou aquela pessoa capaz de entregar resultados, sabe? E também de ajudar a pessoa ali, a equipe e a empresa de maneira geral também. Edu, uma coisa que a gente não falou sobre fatores ali de time de sucesso que eu costumo ver associado, e acho que isso é legal ouvir um pouquinho do Martin e da Dani, é sobre a cultura de feedback, né? A gente falou um pouco sobre transparência, comunicação, mas a gente falou pouco sobre o papel do feedback num time de alta performance. Alguém quer trazer a visão? Posso puxar. Vai Para lá, mim Dani. Eu tenho essencial, pontos assim, críticos sobre isso. Vai lá. Não, eu acho que vai o lá feedback ele primeiro. vai estar muito... Deu um lag aqui. Para mim, a questão do feedback ela é fundamental para o que a gente estava falando no início da conversa, né? Aquela questão da transparência, aquela questão de não ter tabus, aquela questão de ter conversas difíceis. E se você cria um ambiente... Para criar um ambiente propício para isso, é importante que o feedback seja constante. E genuinamente, com o pensamento de ajudar a outra pessoa, né? Ajudar aquela pessoa a melhorar um comportamento, sei lá, trazer algo que vai mudar para aquela pessoa, mas que vai refletir no time. Então, acho que é fundamental a gente ter essa cultura de feedback presente e não aquele feedback que a gente chama de feedback formal, né, da avaliação de desempenho e tal. É ali no dia a dia, é não ter que ter cerimônias oficiais para, né, ter um feedback. É que isso seja parte do dia a dia do time, de dar os feedbacks e de ter essas conversas difíceis e ter a ação em cima do feedback, né, que isso é fundamental para... Não adianta só dar o feedback, falei minha parte, mas a outra pessoa, tipo, não se mexeu e tá tudo bem. Acho que o feedback não foi, a pessoa não entendeu, ou talvez não tenha sido muito bem estruturado, ou não pegou, né? Se não exemplificou a situação que aconteceu aquela, sei lá, aquela situação que você gostaria de reforçar, né? O comportamento e tal. Então, acho que é fundamental para ter esse ciclo de melhoria contínua, etc., dentro do time.
Eu posso só fazer um comentário antes de passar para você, Martin? Rapidinho, só para o pessoal que está ouvindo ou assistindo a gente visualizar um cenário aqui que eu acho bem interessante trazer. Que é o seguinte, imagina, sei lá, uma dupla ali de tênis que, enfim, tá ali numa competição e tal, daí uma pessoa faz um negócio, tá fazendo um negócio que não tá muito legal, daí a dupla chega lá e fala, pô, eu acho que isso aqui não tá legal, acho que precisa melhorar, precisa ser desse outro jeito aqui. Aí a outra pessoa fala, não, tipo, mas eu acho que é desse jeito aqui. Ah, não, tudo bem, se você acha, então, tudo bem. A gente vai lá e vamos pra derrota então, sabe? Então, não é assim que funciona. Quando a gente fala em alto desempenho, a gente tá falando de, realmente, cobrar essa pessoa, mas não cobrar no sentido de dar uma bronca, nem nada assim, mas cobrar no sentido de, cara, eu quero o melhor pra equipe, melhor pra gente, sabe? Então, eu acho que realmente a gente deveria mudar, a gente precisa conversar sobre isso. Tudo bem a gente discordar, eventualmente, acho que acontece, mas a gente usa esse momento pra gente entender como que a gente pode dar um próximo passo. Não adianta só chegar e achar que, se outra pessoa não quer fazer, então pra mim tá tudo certo. Não deveria estar tudo certo se o que a gente tá buscando aqui é um resultado melhor pra equipe. Mas manda aí, Martin. Não, legal. Eu ia complementar, porque esse é um assunto que eu sempre tenho bastante paixão também. Feedback absurdamente importante, cara. É a base, cara, para muita coisa tá melhorando, para melhoria contínua, cara, do time. Exatamente porque te dá uma visão que tu não tem. Muitas vezes a tua visão do que tu tá acontecendo do dia a dia é muito diferente do que as pessoas estão ao redor. Então, ter essa visão completa é extremamente importante para tu gerar mudança positiva no final das contas. Tendo dito isso, não é instintivamente natural do humano, cara, aceitar mudança. Essa que é a realidade. Então, como esse feedback é dado é absurdamente importante. Como o Dani falou, cara, feedback tem que ser constante, toda hora, cara, dado da maneira correta, cara. Idealmente, cara, one-on-one, pessoalmente. Cara, falou alguma coisa que não foi legal, teve uma atitude que não foi legal dentro de uma reunião, cara, sai logo da reunião, logo depois, cara, e, pô, vamos tomar um café, vamos conversar sobre isso. Não é sobre um processo de avaliação de performance, é sobre um processo de feedback, ou enviar alguma coisa numa ferramenta, ou alguma coisa parecida. É realmente genuíno lá, galera, pô, não curti muito o que aconteceu aqui, o que está acontecendo, sabe? E bater um papo sobre isso, com exemplos, e com mais rápido isso acontecer, melhor. Quanto logo depois acontecer, melhor. Tem uma frase que eu gosto muito, Martin, que fala que feedback não é igual vinho, ele não fica melhor com o tempo. Aconteceu, você tem que ir lá e falar rápido. Exatamente. E ao mesmo tempo, cara, feedback se tu vai, cara, ligado a uma avaliação de performance é algo extremamente difícil. Por quê? Cara, a avaliação de performance tá ali, cara, para tu ter, cara, ganhar um bônus maior, ou para tu ter candidato de uma promoção, alguma coisa assim, cara. E quando tu tenta trazer algum tipo de feedback construtivo, cara, atrelado a isso, cara, numa ferramenta, cara, que onde teu gestor é copiado, cara, muitas vezes de forma anônima, cara, a probabilidade de tu aceitar aquilo ali e gerar alguma mudança positiva, ela é mínima mesmo, sabe? Então, tem toda uma questão sobre avaliação de performance que eu tenho opiniões bem fortes sobre, mas feedback como um todo, ele realmente tem que ser feito dessa maneira, tem que ser muito bem feito, porque senão não gera mudança, e é super importante para o time como um todo ter essa liberdade dentro, porque não é só líder e liderado, cara, é todo mundo, cara. Você sair de uma reunião, uma pessoa, cara, não gostou do que a outra falou, cara, ou achou que a opinião estava um pouquinho diferente, cara, o contexto, cara, algumas decisões que foram tomadas não foram legais, cara, todo mundo tem que ter liberdade de ir lá e tomar um café, cara, conversar, cara, bater um papo, porque isso geralmente gera a mudança, e não, cara, alguém copiando algum gestor em alguma coisa. Isso geralmente o pessoal entra na defensiva e nunca vai fazer nada. A gente tá falando dos do's, né, do que fazer, acho que talvez o que não fazer é terceirizar ali o feedback, né? Se acontecer alguma coisa, você tem que procurar a pessoa e você tem que conversar com ela, porque se isso não acontecer de uma forma direta, aberta, transparente, a confiança que a gente falou que é tão importante, ela deixa de existir. Com certeza. Eu queria até passar aqui pro Martin um desafio, né, que é, assim, é fácil, entre aspas, tá? É fácil eu, como líder, dar o feedback ali, é minha responsabilidade fazer isso. Agora, se eu só chegar pra equipe e falar, pessoal, vocês podem dar feedback uns pros outros, tá? Talvez isso não surta tanto efeito assim. Então, como é que eu, como líder, consigo incentivar com que as próprias pessoas do time se deem feedback? Não, exato. E eu acho que o feedback é uma consequência da confiança.
Uma vez que o time confiar e tiver uma relação, cara, boa entre eles, cara, o feedback meio que vem automaticamente. Se um membro do time, cara, não confia no outro, cara, ou não tem uma relação próxima, não entende, pô, isso aqui é um humano de verdade, que eu conto com ele, eu conto com o trabalho dessa pessoa, eles nunca vão ter essa liberdade. Não é que nem eu brinco, cara. Cultura não é o que está escrito, cara, na parede, cara, o que está escrito no documento de missão e valores, cara. É o exemplo, cara, é o dia a dia das pessoas. E não adianta realmente, como tu falou, eu pegar e dizer, cara, vamos, vocês têm que dar feedback mais uns para os outros, cara, da direção. Isso não vai surtir efeito. É os exemplos dentro do time. Cara, alguém te procurar. Eu vou te dar alguns exemplos bem básicos, podem ser bestas, cara, mas com o tempo, cara, o efeito cumulativo dele acaba ajudando, cara. Alguém dentro do time te procura com algum problema que ele teve com alguma outra pessoa. Então, legal, cara, dado em considerações, cara, não é uma questão de compliance, não é alguma coisa que exige, cara, a interferência de um líder diretamente, é uma coisa que tranquilamente podia ser feita entre as pessoas, cara. Pô, legal, cara, obrigado por me dar esse input, cara. Por que tu não vai bater um papo com ele, com aquela pessoa específica ali, cara, e conta um pouquinho de como tu te sentiu, cara, o que exatamente aconteceu, cara, qual foi a tua percepção, e incentivar isso na prática mesmo, no dia a dia. Mesma coisa vale para decisões, cara. Alguém te procura, cara, esperando que tu tomou uma decisão, cara. E não, legal, cara, eu confio na tua decisão, cara, eu não preciso tomar essa decisão por ti. É muito por exemplos, exemplos do meu lado, cara. Eu também, pô, cara, tenho algum par meu, cara, que eu preciso dar um feedback, eu vou lá direto, cara, e tu dá exemplos desse como pro time. Então é menos falar e mais exemplos, sabe? Uhum. Eu acho que preparar o terreno ali é importante também, deixando claro para eles que, ó, isso aqui eventualmente pode acontecer. Eu acho que feedback é um negócio muito interessante. E quando acontecer, você, ó, tipo, beleza, aconteceu. E é isso mesmo, é isso que a gente espera que aconteça. Então, eu acho que preparar o terreno ali também é importante. E no remoto é um ponto importante, tá? Eu sei porque eu tô remoto, meu time todo praticamente está remoto. E funciona extremamente bem, tem funcionado extremamente bem, mas tu tem que achar maneiras de criar relações pessoais entre todo mundo. Então tem coisas que a gente pode fazer para trazer o time, cara, para criar essa relação um pouco mais pessoal entre todo mundo, que vai abrir várias portas, não só de feedback, né? Então é muito, muito importante ajudar o time a ter essa relação. Depois não Não é podia só até mais ouvir, uma hein? carinha no Zoom, sabe? Com certeza. Depois a gente até podia ouvir um pouquinho do Martin e da Dani sobre times de alta performance no contexto remoto, né? Os dois estão... Boa, pode ser, pode ser. Se Sim, legal. quiserem comentar, é muito legal. Dani, ou eu posso começar também, tanto faz. Não, tanto faz. Já tá na tua fala, pode ir. Não, legal. Bom, era uma das minhas grandes preocupações trabalhando com um time remoto. Eu acho que eu era sempre presencial, cara. Eu moro do lado do escritório do Netflix, por sinal. Não queria enfrentar trânsito. Então, quando começou a pandemia e tudo mais, cara, foi uma preocupação minha, cara. E aí, cara, vai funcionar, cara, esse trabalho remoto? Vai funcionar, cara, tá remotamente com as pessoas? Eu vou conseguir criar essa relação que eu preciso ter? Então é uma coisa que eu sempre tive bastante cuidado, cara. Eu sempre estou avaliando para ver se as coisas estão indo pro lado certo, sabe? Algumas coisas que têm funcionado bem, sabe? O meu time, ele não sou só eu que estou 100% remoto, cara. O meu time está espalhado, cara, no Brasil como um todo. Algumas pessoas vão pro escritório, cara, todos os dias, porque elas querem. É uma coisa que é completamente aberta. Mas eu, como não tenho a questão de pockets de comunicação, quer dizer, eu não tenho talvez um core do grupo ou parte do grupo inteiro full time, todo mundo lá, e algumas pessoas espalhadas remotamente, eu não tenho problema onde é que talvez algumas pessoas são excluídas, cara, de comunicação, que era uma preocupação minha, porque o pessoal se acostumou com o grosso do time estar remoto, eles se acostumaram a se comunicar de forma remota, então isso tem funcionado muito bem, mas é um ponto bem importante para manter o olho, porque se tu tiver um time meio híbrido, cara, metade do time está no escritório todo dia, metade está fora, é uma coisa para se cuidar bastante. Outro, cara, eu não sei se é natureza humana ou o que exatamente causa isso, mas tu ter o contato físico, cara, algumas vezes ajuda a tu criar uma relação mais próxima de todo mundo. No dia a dia tu consegue trabalhar muito bem remoto, resolver os problemas via reunião, resolver problemas via, cara, e-sync, via chat, alguma coisa, mas pelo menos algumas vezes no ano, cara, eu acho extremamente importante, tem funcionado muito bem, cara, trazer o pessoal em conjunto, cara, seja para conversar, seja para resolver algum problema, seja para fazer um team building, alguma coisa, e que eles se conheçam. Eu até brinco com o meu time, eu vou pro Brasil
eu não vou para resolver problema ou ter reunião no Meet, eu vou lá para tomar cerveja e tomar café com as pessoas, para a gente se conhecer. Uma vez que a gente se conhece bem, a gente tem essa relação de confiança, a gente consegue trabalhar muito melhor no remoto. Então são algumas coisas que têm funcionado relativamente bem aqui, até melhor do que eu inicialmente esperava. O meu exemplo é bem parecido, assim, como eu entrei na Pipefy no meio da pandemia, né, então a gente já estava remoto, e a minha preocupação era de só eu estar fora do Brasil, tem questão de fuso horário também que pega bastante, e como é que seria isso, né, mas na Pipefy, até antes da pandemia, pelo menos o time de tecnologia, ele já estava remoto, porque tinha uma questão, o escritório da Pipefy fica em Curitiba, no Brasil, né? Fica em Curitiba. E a gente precisava expandir parte de recrutamento, trazer pessoas, né? Né? A equipe estava crescendo. E nem todo mundo queria mudar para Curitiba, né? Tinha família estabelecida em outras cidades do Brasil e falou, então já vamos começar remoto. Até antes da pandemia já começou esse movimento do remoto. E a gente continua assim até hoje. E eu acho que é muito isso, assim, às vezes a gente tem o lance de por estar distante, não criar relações, o ser humano consegue se adaptar e cria relações, estando remoto ou estando físico. Óbvio que a conexão física ela é muito importante, né? Ter esses momentos de happy hour, ter esses momentos de estar junto é muito importante. Mas eu lembro que nos meus primeiros meses de Pipefy, eu criei conexão com uma pessoa e essa pessoa recebeu uma proposta de emprego, ia trabalhar numa empresa fora do Brasil e tal. E a gente, no momento de se despedir, a gente ficou emocionado. A gente nunca tinha se encontrado fisicamente. Tinha se conhecido já, né, por meio de tela ali. E já tinha uma conexão. Então, assim, é possível criar conexões e criar conexões verdadeiras, né? Criar vínculos verdadeiros, mesmo estando no remoto. E a gente não tem essa questão de híbrido, então está todo mundo remoto. O híbrido tem, mas a gente acaba usando tipo, o escritório como um coworking. A galera, né, se junta, está em Curitiba, vai trabalhar junto no escritório. Ou galera se junta, quem é de São Paulo, vamos trabalhar junto no coworking em São Paulo. Mas a comunicação ela já é trabalhada para ser de forma remota e de forma o mais assíncrono possível que a gente consegue. Esse é um grande desafio nosso também, como conseguir deixar as comunicações mais assíncronas. Depois, se vocês tiverem uma dica, eu vou conversar com o Martin, porque esse é um dos nossos desafios. É um pouco da cultura que é engraçado. Eu preciso brigar um pouco com isso. Bom, como gestor, tua agenda, imagino que deve ser bem cheia também. E é sempre um trabalho constante ver, cara, o que foi uma meet? Talvez podia ter sido uma mensagem. Então é uma coisa que é um trabalho contínuo mesmo. E vocês, assim, ao longo desse período remoto, né, aprenderam ou conseguiram identificar assim, momentos ou situações onde é mais importante estar síncrono ou assíncrono? Que a gente vê muito aquela questão de, para convergir ou para divergir é importante ter uma comunicação mais aberta, fluida ou mais diretiva. Então, vocês já desenvolveram algum padrão assim de, quando faz sentido ser uma reunião, às vezes uma reunião mais longa, né? Uma coisa que eu vi que aconteceu muito com a questão do remoto, foi que tudo virou slots encaixadinhos. E às vezes aquelas reuniões que você se fechava numa sala para resolver um problema de ponta a ponta ao longo do dia, ficaram cada vez mais raros. Se tiver algum aprendizado para compartilhar com a gente, aí acho que isso é super legal. Eu acho que na tomada de decisão, acho que ainda o time estar junto e trabalhando de forma assim, síncrona é super importante, assim. E uma coisa que a gente nota é que muitas vezes, pelo fato de tipo, preciso achar agenda, de conversar com a pessoa, tal, isso às vezes também dá uma sensação de que a tomada de decisão não é tão rápida quanto no presencial, por exemplo. Porque às vezes só de você tomar um cafezinho ali no escritório ou dar uma trombada no corredor, você já resolve 3 assuntos de uma vez. E no remoto você vai falar, eu preciso ou chamar no Slack, a pessoa está disponível, ver se tem um slot na reunião, na agenda, etc. Então,
Eu acho que esse é um grande, sei lá, pensar nos trade-offs ali do remoto pro presencial. Mas eu acho que é muito isso, tipo, cara, tomada de decisão é urgente, precisa ser resolvido no momento, se junta ali a galera, conversa e resolve sincronamente. Se é algo que não precisa da tomada de decisão agora, e pode ser cada um dentro do seu time zone ali, acho que, né, o time também já sabe se comunicar de uma forma mais assíncrona. Legal. Bom, tem os dois, né? Tem o remoto e o presencial e tem o síncrono e assíncrono, né? Eu não tenho regras específicas quando eu trabalho quanto a isso, mas geralmente, cara, eu gosto, como nem tu mencionou, eu gosto de separar blocos grandes quando eu tenho assuntos, cara, de discussão ou brainstorming ou alguma coisa que não é uma agenda tão clara e definida. A gente tem algo um pouco mais complexo que a gente não tem, cara, muita claridade ainda, não é preto no branco. E nesses momentos é legal a gente ter blocos maiores para discutir isso de forma síncrona, seja remoto ou presencial, cara. Eu tento ir para o presencial quando eu estou trabalhando com pessoas que talvez eu não tenha uma conexão muito forte ainda. Daí ajuda porque, cara, tem as duas dimensões aqui de confiança, né? E o resto, cara, o que realmente é, cara, é informação, é passar status, cara, é algum tipo de resposta rápida para alguma coisa. Cara, a minha tentativa é sempre ir quanto mais pro síncrono, e se não for, desculpa, pro assíncrono, e o que não for isso, eu tento fazer batching. Cara, eu tenho, cara, agendas recorrentes, cara, com certas pessoas que eu tenho muito assunto para discutir, e cara, geralmente eu tento fazer batching de assuntos, cara. Eu tenho agendas pré-definidas onde eu vou populando durante a semana, e daí legal, cara, esse aqui é o momento que a gente pode trabalhar vários desses pontos, cara, de uma vez só, e liberar um pouquinho, fazer isso que seja um pouco mais ágil e rápido. E eu acho bem legal, né, o comentário de vocês, porque eu tive um aprendizado recente, assim, em relação a esses pontos, aos pontos que ambos trouxeram, assim, né? Então, eu reparei que, coisa bem recente mesmo, né? A gente decidiu... a gente precisou, enfim, tomar uma decisão ali de como que a gente ia seguir com arquitetura, como é que era, enfim, regras de negócio, produto, papapá, a gente discutindo sobre aquilo tudo, só que a gente fez isso presencial. E a qualidade da discussão foi tão grande que putz, eu nem consigo imaginar como a gente faria isso remotamente. Mas agora, quando a gente fala do dia a dia, do trabalho e tal, pô, tarefa ali, execução, pô, beleza, vamos fazer remotamente, vamos tentar conversar sincronamente, e quando surgir a necessidade de novo da gente parar, repensar talvez até a estratégia do produto ali, pô, a gente vai se juntar de novo e fazer aquilo. Claro que é importante entender a viabilidade disso na empresa, porque tem empresa que às vezes as pessoas moram tão longe que é inviável para ela conseguir trazer todo mundo para trabalhar junto, então talvez não tenha orçamento e tal, mas sempre que possível, eu acho que é interessante trazer nessas situações, onde a gente precisa, talvez, tomar uma decisão ali, então fazer algo síncrono, relativamente rápido, então quando a gente está junto, a gente também costuma fazer isso mais rápido, e que a gente precise de talvez uma banda de comunicação maior, então falar cara a cara com a pessoa, a discussão, a qualidade da discussão costuma ficar melhor também, então acho que esses são pontos importantes aí pra gente ter em mente também, quando a gente tá pensando aí, enfim, em escolher entre o síncrono, o assíncrono, o remoto, o presencial, enfim, são pontos interessantes. E, pra gente finalizar aqui, eu queria entender um ponto que talvez seja um pouco mais sensível assim, né? Porque assim, a equipe ela pode estar mandando bem, tá? Então vamos assumir que a equipe realmente fora de série ali está entregando resultados em série muito bons, mas isso não significa necessariamente que a liderança dessa equipe é boa. Pode ser que a equipe esteja mandando bem apesar da liderança e não por conta da liderança. Então a pergunta é, como que a gente faz para descobrir se esse é o caso e como que a gente faz para lidar, né, com uma liderança ali que porventura não esteja indo tão bem assim apesar do resultado da equipe? Para alguém, posso começar? Vai lá, Dani. Eu acho que a gente, pelo menos assim, o que eu tento fazer, né? Eu crio um mecanismo de alertas que a gente internamente eu costumo chamar de sinais de fumaça, sabe? Um deles eu acho que é claro a questão, né, que a gente falou do resultado, mas vamos assumir que o resultado está sendo atingido. Então, tá bom, então se o resultado está sendo atingido, o time, a equipe toda deve estar trabalhando de uma forma bem eficiente, né? O time, como a gente está falando, de alta performance fora de série. E como identificar que talvez
a responsabilidade seja inteira do time e a liderança, apesar da liderança, né, como vocês falaram, o time está trabalhando bem. Eu costumo muito abrir minhas agendas para ouvir o time, fazer skip level. Eu faço muito skip level, né? Então eu gosto de ouvir, sabe aquele negócio de botar o ouvido no trilho, de saber o que está acontecendo, de estar, né, no Lean fala bastante, né, do chão de fábrica, estar em contato com o chão de fábrica, onde as coisas acontecem, né? E eu acho que isso é essencial para você ouvir esses sinais de fumaça, porque vem de formas diferentes, de pessoas diferentes, mas você começa a conectar os pontos, você consegue identificar onde estão esses problemas. E a gente tem, de uma forma formal também, esses skip levels acontecendo para avaliação da liderança. Então, o time tem um espaço seguro para avaliar a sua liderança. Além disso, tem o espaço seguro que eu abro para os times e os meus diretos abrem para os skip levels deles e a gente vai fazendo isso de uma forma bem orgânica também, né? Tirando dessa parte mais formal do processo. Justamente para identificar se tem algum ponto ali cego na liderança que a gente não está vendo, se tem... Porque em algum momento isso vai refletir nesse resultado, ou então a gente vai começar a perder algumas pessoas que são super chaves, né, por causa da liderança. Tem aquela questão que fala, as pessoas se demitem por causa do líder, né, muitas vezes. Então, assim, para evitar esse tipo de situação no cenário, a gente está sempre ouvindo o time diretamente, e não ficar uma camada única de comunicação entre as lideranças. Acho que, para mim, isso é essencial para identificar esses possíveis problemas. Não, legal. Concordo plenamente com a Dani aí. Acho que manter o olho no trilho, manter o ouvido no trilho é extremamente importante. Cara, eu faço skip levels, skip levels, cara. Eu sou bem informal na minha comunicação com todo mundo, cara. Volta e meia, o time sabe que randomicamente volta e meia eu chamo alguém para bater um papo sobre algum assunto específico. Então, para mim, isso sempre foi super, super importante. Eu também tenho uma política grande de portas abertas, cara. Me procura a qualquer momento sobre qualquer coisa, cara. Quer bater papo, cara, sobre cervejarias, pode me procurar também, não tem problema nenhum. Então, é muito importante isso. Mas, no que tu mencionou, na questão de, eu tenho um time que tá talvez performando extremamente bem, cara. E talvez não é por causa da liderança dele. Isso pode acontecer? Pode. Mas ao mesmo tempo eu não sei se ele perdura por muito tempo, porque alguma coisa muda no teu contexto e talvez aquele motorzinho que estava funcionando extremamente bem, cara, de forma independente, muito possivelmente vai parar de funcionar se tu não, cara, intervir, cara, da maneira correta para tentar corrigir aquilo ali. Que inevitavelmente pessoas saem, cara, necessidades do time saem. E ao mesmo tempo, cara, talvez teu time teve um contexto muito claro da empresa onde é que ele está indo, mas talvez teu contexto mudou, teu líder não está repassando aquilo ali, não está repassando aquela informação, ele se perde e acho que talvez essa engrenagem acaba começando a falhar e morrer em algum momento. Acontece, mas eu acho que não acontece por muito tempo, pelo menos é a maneira que eu vejo, sabe? A não ser que seja alguma situação muito independente, onde eu tenho talvez pessoas que são extremamente sêniores que conseguem ter contexto e proximidade do negócio muito direto e trabalham muito sozinhas, e daí o contexto muda um pouco, mas de novo, são exceções, sabe? E da mesma maneira, não é porque também a equipe está mandando muito bem que tu vai ter um líder muito bom, como vocês mencionaram, e também porque que a equipe está mandando mal não é por causa do líder. Lembrem, isso depende muito de empresa para empresa, tem muitas coisas que estão fora, cara, da alçada de um líder. Tem coisas que estão fora do teu contexto, que tu não tem poder, cara, para alterar. Por mais que tu tenta interferir, cara, tu passe feedback, cara, tu converse com as pessoas, tu tente agir, tem coisas que estão fora da tua alçada e talvez volta e meia essas coisas façam sentido para a empresa, mas elas talvez são desbalanceadas, talvez uma necessidade para uma área, cara, seja priorizada, cara, e a outra acabe sofrendo um pouco com isso. Então, tu tem muito contexto que influencia na entrega do time que está fora muitas vezes da alçada da liderança também, tá? Então é bem importante isso aí. Muito, muito bom.
E para fechar aqui, eu queria pedir para vocês passarem uma mensagem final, né, para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, em relação aí, imagina que tem uma liderança assistindo a gente que está buscando aí o alto desempenho das equipes com quem ela trabalha ali. Então, qual a mensagem que você pode passar para essa pessoa? Eu passaria a mensagem de, assim, primeiro, eu acho que muito o que o Martin falou, né? Seja de alguma forma próximo das pessoas, né? Se abra para qualquer tipo de assunto. Eu acho que isso é muito importante para começar a criar essa relação de proximidade e de confiança. Então, acho que uma das primeiras coisas é criar esse ambiente seguro, essa relação de confiança. E aí eu acho que outra coisa que eu costumo falar também para as pessoas nessas posições é para elas não terem medo de expor suas vulnerabilidades. A gente falou pouco disso aqui, mas eu acho que é super importante. Porque às vezes as pessoas tendem a imaginar, né, criar um personagem de liderança que é austero, que né, sei lá, que vive daquilo, ou que não tem não expõe suas fraquezas, né? Então está sempre, né, querendo estar num patamar ali diferenciado. E, cara, se a gente não se coloca numa posição de vulnerabilidade, mesmo estando em posições de liderança, as relações ficam frias e ficam frágeis, porque todo mundo é falível, todo mundo tem seus momentos de alta e seus momentos de baixa. Todo mundo vai ter seu momento que vai estar super motivado e seu momento que não estar tão motivado. E isso independente se você está numa posição de liderança ou não. Então, faz parte, e tudo bem estar assim. Então, as pessoas no início da carreira, elas ficam se cobrando por isso e por algo que às vezes nem é real. Então, acho que é muito trazer essa questão mais humana de que faz parte a gente sentir, a gente faz parte errar, faz parte ser vulnerável, faz parte se expor, e ninguém é super-homem ou super-mulher porque está numa posição de liderança, e tá tudo bem, né? Então, acho que é muito nessa linha, assim, mais simplista, eu diria, para as pessoas. A minha mensagem é muito nessa linha. Legal. Líder erra também, né? Não, acho que para mim uma coisa que me abriu muito a mente, um ponto que eu gosto sempre de reforçar com o pessoal é que uma posição de liderança é muito fácil tu sentar na cadeira e deixar o navio ir pro lado que a maré tá levando. Tu ir resolvendo, cara, tu focar em problemas que são pequenos, tu ir resolvendo o dia a dia, focar um pouco no operacional, sem pensar um pouco na estratégia, direção e onde é que tu quer levar as coisas, que geralmente são as coisas que geram as mudanças maiores, né? Então acho que a minha mensagem é muito, cara, ser proativo, cara, sentar, cara, no assento de motorista mesmo, cara, ver onde é que tu quer ir e levar o time para aquele lado como um todo, sabe? E não deixar, cara, ser levado pela maré no meio da história. Eu acho que isso é bem importante. Tu vê um problema, tu vê uma direção, uma visão que tu tem, cara, pro time, cara, no futuro, por mais difícil que seja, por mais demorado que seja, geralmente essas coisas demoram tempo, sentar na cadeira, cara, do motorista e levar, cara, para aquele lado lá, cara, fazer as modificações, cara, pouquinho a pouquinho, quebrar o teu problema em problemas menores e realmente gerar mudança, cara. Eu acho que esse é o mais importante. Que é muito fácil tu tá gerenciando o dia a dia, tu tá gerenciando o operacional, tu tá executando tarefa, e é bem mais difícil tu tá criando uma visão e fazendo aquela visão acontecer, sabe? Acho que isso aí foi uma definição perfeita aqui da diferença de gerir e de liderar, né? Muito bacana, Martin. Muito, Legal. muito bom. Então foi muito massa bater esse papo aqui com vocês. Dani, Martin, JD também. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais. Obrigadão, Valeu. pessoal. Obrigada. Esse episódio teve o apoio da Tribe, escola de tecnologia que forma pessoas desenvolvedoras prontas para as necessidades do mercado. Ao longo de quase 12 meses, elas aprendem habilidades técnicas de programação e, além de codar, também aprendem soft skills e têm acompanhamento de um time de carreira, desenvolvendo todo o necessário para chegar com tudo e crescer junto com a sua empresa. Para saber como contratar os talentos de tecnologia formados na Tribe, é só acessar hubtribe.com. Acesse o link na descrição.